Quando se pensa no pico de poder de Jujutsu Kaisen, obviamente que vem Sukuna, Satoru Gojo e o General Mahoraga, as 10 sombras. Mas, e quando você encontra um monstro superior a isso, com uma técnica amaldiçoada que nem mesmo pode ser pronunciada pela humanidade? Esse é Daburá, com um poder incrível que pode superar qualquer técnica amaldiçoada que já vimos nessa série. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam tão empolgados quanto eu estou, porque Daburá finalmente usou sua habilidade. Não só isso, tivemos o retorno do General Mahoraga, que sempre que aparece não tem jeito, qualquer fã de Jujutsu se arrepia. Mas como ele voltou? Ele foi domado? Nunca vimos isso acontecer, né? Como Yuka conseguiu trazer o General Mahoraga de volta? E mais ainda, o que diabos é a técnica do Daburá, que na minha humilde opinião rivaliza ali com a do Satoru Gojo. Você vai entender que o negócio é quebrado. Assiste o vídeo até o final, você vai gostar bastante, tá bom? Se você é novo, vai na maciota. Agora, se você é um feiticeiro que não fica meio dividido, igual o Satoru Gojo, deixa um like no vídeo pra dar força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre um dos melhores capítulos de Jujutsu Módulo. Então bora lá, meus amigos. Apesar de Jujutsu Kaisen Módulo ter começado de uma forma relativamente mais leve, os capítulos recentes tomaram um rumo dramático bem importante, porque as tensões entre os humanos e os Shimurianos atingiram o ápice depois que um feiticeiro acabou atirando no Cross. Além do que, os Shimurianos eles adoram os espíritos, porque em seu mundo eles têm tons religiosos, e dado que no mundo humano eles basicamente nascem da malícia, são diferentes e portanto perigosos, então precisam ser exorcizados, mas na visão dos alienígenas isso é um problema, e por conta disso temos então a mensagem de aviso dos representantes simurianos. Confirmamos a continuidade dos assassinatos em massa de espíritos amaldiçoados, portanto, para garantir sua proteção, estabeleceremos um novo governo e uma nova nação de Rumel será criada em Tóquio. Caso isso seja recusado, solicitamos um duelo. E agora, Yuka precisa duelar contra Daburá para evitar uma guerra total. E temos então o capítulo 15, que é centrada na Yuka, que tem uma doença terminal, um tumor no seu cérebro, e isso confere a ela pouco tempo de vida. A Yuka ela observa ali o seu irmão em silêncio, enquanto pensamentos internos revelam seu desejo de continuar ao lado dele, mesmo que em outra vida. Há uma clara sensação de dependência emocional e de proteção unilateral entre eles. O Tsurugi, por sua vez, tenta agir sempre como o irmão mais responsável, mas suas próprias falhas ficam implícitas, né? E temos esse flashback mostrando alguns momentos cotidianos, caminhadas pequenas, conversas, gestos simples que eu particularmente gosto muito do jeito que o Akutami faz. Quem lembra da habilidade do Yuji, que a gente teve umas coisas muito parecidas, né? Eu acho que ele seria um bom autor para fazer um mangá de Slice of Life, seria bem interessante. Mas voltando aqui, essa parte da Yuka reforça, né, que o que vai ser perdido não é apenas uma vida, mas um vínculo humano irrepetível. E a narrativa aprofunda ao ponto de vista de Tsurugi, que também é consumido pela culpa. Ele reconhece ainda que tardiamente não foi um bom irmão. A proteção que prometeu nunca foi o suficiente para impedir o destino de Yuka. Esse sentimento de falha acaba sendo fundamental para entender suas escolhas futuras, tá? Tsurugi admite em pensamento que sempre acreditou conseguir dar conta de tudo, mas nunca percebeu o quanto Yuka dependia dele emocionalmente. Akutami conseguiu me fazer gostar deles em um nível que o clássico não me trouxe, isso mesmo tendo muitas figuras marcantes e que eu gosto. O drama dos irmãos é de longe a engrenagem que torna Jujutsu Módulo tão legal. Mas então a história corta abruptamente para um cenário devastado, marcado por ruínas e um silêncio opressor. O contraste é intencional. Saímos de um drama pessoal para um conflito que envolve o destino da humanidade. Daburá se vê diante de um ancião perguntando se ele era o representante da humanidade no duelo que iria se seguir, mas não. E quem estava diante dele não era qualquer figura. Na verdade, surge uma entidade ancestral, o Yui, líder do novo estilo das sombras, e que insana aparição do Yui, junto dos pássaros negros da sua irmã Mei Mei. Cara, é um easter egg fantástico, incrível, é impossível não se arrepiar com a aparição dele aqui. O Yui se apresenta como sendo um representante da antiga era dos feiticeiros, alguém que existe há aproximadamente 70 anos, tendo testemunhado a ascensão e queda de inúmeras gerações de feiticeiros, e afirma que veio expressar sua gratidão ao mundo, mas a sua presença deixa clara que essa gratidão
carrega desprezo. Ele observava crianças humanas muito parecidas com ele, inclusive, no passado, caminhando entre os destroços e reflete sobre como elas não fazem ideia do verdadeiro ápice que um ser vivo pode alcançar. E o Yui, ele entra em um discurso muito filosófico sobre o que é força de verdade. Para ele, força não é heroísmo, nem proteção, nem sacrifício emocional. Força é domínio absoluto e Dabura está no topo disso. Ele afirma que o verdadeiro terror das maldições não está apenas na destruição física, mas na forma como elas se infiltram na existência humana, corroendo tudo de dentro para fora e deixando claro que o mundo que evita encarar essa verdade está fadado a repetir os mesmos erros. E Dabura é, segundo o Yui, aquele que pode revelar o real terror dessa maldição que cerca a humanidade. Mas Dabura sente em desapontar o velho que mal pode se manter de pé. Só que o Yui apenas ri e diz para Dabura não se preocupar com isso, porque ele vai ficar satisfeito e sua solidão será saciada. Isso aqui é muito legal, tá, galera? Porque temos um paralelo do Gojo e toda aquela história dele ser solitário no topo. Lembram disso? Que era até triste, né? Quando você começava a observar como o Gojo era apenas uma arma, uma ferramenta sendo utilizada. Dabura sofre do mesmo mal, ele é apenas uma arma desde sempre. Eu adorei o Yui aparecendo todo trevoso aqui e jogando esse despejo filosófico. Mas então Yuka chega pro duelo e sem hesitar invoca logo quem? General Mahoraga. Sim, Yuka é herdeira das 10 sombras do clã Zenin, a técnica mais letal que o mundo dos feiticeiros já viu. Lembrem que no passado o usuário dos 6 olhos e das 10 sombras morreram por conta do general. 70 anos atrás foi Gojo que não aguentou a pressão de Mahoraga e agora ele retorna insano, forte, quebrado. Relembrando, basicamente o general ele se adapta a qualquer golpe. Quanto mais a luta continua, mais imune ele fica. O único jeito de derrubar ele é obliteração total antes dos giros da roda sobre sua cabeça. E que insana a presença de Mahoraga, né? Basicamente distorce completamente a realidade. Seu corpo colossal, coberto por símbolos rituais, impõe um terror absoluto. Cada movimento transmite a ideia de adaptação infinita. Porém, o que o general não contava, e nós também, é que o Dabura é algo além da compreensão. Algo tão absurdo que mesmo para humanos, a sua habilidade é impronunciável. Diversos feixes de luz brotam e perfuram o corpo do general de forma brutal. O golpe carrega intenção assassina absoluta. No entanto, Mahoraga resiste. A roda gira em suas costas e pela primeira vez a adaptação de Mahoraga a uma técnica amaldiçoada alienígena foi iniciada. Galera, tô empolgado, hein? E assim, fazendo um catadão aqui do capítulo, embora a reflexão da Yuka sobre o seu vínculo com o Tsurugi não seja excepcionalmente longa, o que eu acho que é bom e por isso que funciona tão bem aqui na série, ainda é uma cena incrivelmente eficiente e tocante que estabelece esse tom emocional da sua batalha com o Dabura e explica o motivo da sua invocação de Mahoraga. Ela está usando todas as suas cartas. Simultaneamente, também mina as tentativas do Tsurugi de salvá-la de uma forma comovente, visto que Yuka está quase destinada a morrer. Por quê? É Jujutsu Kaisen. Se até o Gojo morreu, imagina a Yuka. Mas assim, ela está destinada a morrer ou pelo seu tumor cerebral, ou pelo próprio Mahoraga, que não foi dominado, ou nas mãos de Dabura. E eu acho que quem pode acabar salvando ela, né, se o Akutami tiver de bom humor, ganhou uns abraços após o fim de Jujutsu Kaisen e decidiu que não vai mais ficar matando o protagonista, quem pode acabar salvando ela é o Mahito. Lembra que o Mahito ele apareceu aqui no módulo, o Mahito ele tá lá no limbo esperando o Yuji ainda. Então eu acho que pode ter uma conexão aqui do próprio Yuji com o Mahito, quem sabe um voto vinculativo, uma promessa feita entre ambos para que seja usado de moeda de troca e o Mahito consiga alterar ali as células cancerígenas da Yuka e salvar ela. Eu acho que vai acabar acontecendo isso, tá? Agora sim, meu único problema nessa cena, galera, com o Mahoraga é o mesmo do clássico. Eu acho que é o mesmo problema que vocês vão ter. A gente não viu esse demônio sendo domado, né? Ao longo de toda a sua história, nenhum usuário da técnica das 10 sombras, exceto o Sukuna, foi capaz de domá-lo. Não vimos o Megumi domando, não vimos nem mesmo o Sukuna, que conseguiu controlar, e mais uma vez não vimos aqui com Yuka. Obviamente que isso cria um tom, uma aura muito grandiosa para o general, né? Ninguém consegue dominar quando invoca, é suicide total. É um ataque que você invoca e você pode acabar morrendo. Acho maneiro isso, mas eu gostaria de ver pelo menos o Sukuna, que conseguiu domar ele, como é que ele conseguiu chegar nesse ápice
de poder para controlar o general. Mas por enquanto, ficamos aí, mais uma vez, na imaginação. Então Yuka aqui ela liberou como o Megumi fez lá em Shibuya, tá? Que é o modo suicida. O general pode se virar contra ela a qualquer momento. Agora sim, Jujutsu Kaisen já demonstrou também repetidamente que nada é mais perigoso nessa série do que um feiticeiro à beira da morte. Caso Yuka precise entrar diretamente na luta, é bem provável que ela tenha algum tipo de voto vinculativo para fortalecer suas habilidades em níveis, supra-sumos. Lembre que quanto mais perigoso é o voto vinculativo, mais forte fica a sua habilidade. Potencialmente ela pode ganhar até tempo aí para que outros feiticeiros como Tsurugi ou o próprio Yuji cheguem ao local. Então entre eles e Mahoraga muitos obstáculos se interpõem entre Dabura e uma vitória incontestável nesse duelo entre Shimurianos e humanidade. Agora sim, desde a sua introdução, Mahoraga se estabeleceu como uma das entidades mais poderosas de Jujutsu Kaisen, exigindo um esforço incrível até mesmo de Gojo e Sukuna para superar. Portanto, ver Yuka invocar Mahoraga destaca ainda mais o quão desesperada ela está e também o quão perigoso Dabura é como um oponente. Agora falando da técnica do Dabura, que meus amigos, isso aqui é insano demais. O Jutsu Shimuriano ele é diferente da forma como os feiticeiros de Jujutsu da Terra aplicam a energia amaldiçoada. Você pode ver isso inclusive na técnica estranha amaldiçoada de Maru, que é capaz de alterar substâncias e que já operava com uma sensação de liberdade, que torna ela muito mais versátil do que qualquer outra técnica amaldiçoada vista na série até agora. E com base no que vimos nesse capítulo, a técnica do Dabura é igualmente nebulosa. Dabura possui duas técnicas amaldiçoadas: luz e uma técnica sem nome descrita como uma intenção assassina que ganhou forma tangível. E Dabura usando sua habilidade aqui, é inegável dizer que se trata de uma das técnicas mais letais já vistas. Aliás, eu não iria muito longe em dizer que essa técnica tem potencial para superar até mesmo os cortes de Sukuna e quem sabe o próprio Gojo. E por que, você se pergunta? Não só pela progressão de sempre ter um inimigo poderoso surgindo, uma próxima geração e que o Dabura vem de outro planeta onde a energia funciona de uma outra forma, mas analisando por cima aqui, a técnica amaldiçoada do Dabura ela é quebrada e está ligada diretamente à tribo Deskunti lá de Shimuria, porque ela é ativada pela pronúncia de uma palavra que nenhum humano consegue pronunciar, o que já traz aqui um tom de horror cósmico, do irreconhecível, do impronunciável. E qual que é a sacada dessa habilidade? Ele pode adicionar uma intenção assassina a praticamente qualquer coisa. Por exemplo, Dabura conferiu intenção assassina à própria luz. Isso aqui é insano, galera. Como é que o Akutami pensa numa habilidade dessa? Isso aqui é metafísico total. Isso permitiu que o Dabura desse massa à luz e manifestasse da maneira que desejasse. Ele pode até mesmo ficar em cima da própria luz, o que é impossível para pessoas comuns. Então, com essa luz de intenção assassina, Dabura perfurou Mahoraga por completo e desencadeou o processo de adaptação. E é por isso que a técnica do Dabura pode estar acima do nível do poder ilimitado de Gojo, porque em muitos aspectos as técnicas dos dois são semelhantes. A principal semelhança que você deve estar se perguntando é o fato de ambos poderem dar massa a certas coisas. No caso do Gojo, ele poderia criar uma poderosa esfera de massa imaginária combinando as versões do vermelho e do azul para obter o ilimitado, o vazio roxo. Dabura pode fazer algo semelhante, só que no caso dele, a massa não é virtual. Dabura pode adicionar intenção assassina a qualquer coisa intangível que possua massa e então transformá-la em uma arma para sim combate. Isso pode se aplicar a qualquer coisa, aí, como a luz que a gente viu, ou fogo, ou a água, ou o ar, qualquer elemento ou coisa abstrata que exista. Então é bastante evidente que o potencial da técnica do Dabura é bem alto, tá? Se ele conseguir usar isso corretamente, pode até mesmo sim superar a técnica do limitado do Gojo. E aqui eu adiciono até um parênteses, lembrem que os 6 olhos estava ligado diretamente ao mestre Tengen, né? E a gente tem aqui um Tengen muito parecido que veio dos Shimurianos também. Quem garante que os 6 olhos e toda coisa do ilimitado não veio diretamente do mestre Tengen, que tem conexões com esses alienígenas, não é verdade? Pode ser que tenham similaridades no uso das habilidades. Talvez o ilimitado e os 6 olhos sejam algo que veio da tribo Deskunti. Não dá para descartar. Convenhamos, né? Você dá a intenção assassina para qualquer coisa, é isso que torna o Dabura um monstro total. Assim, por mais interessantes que sejam as tensões entre os Shimurianos e humanos, ver Dabura parado sobre o corpo dilacerado de Mahoraga parece surreal, depois de tudo que o Shikigami fez lá em Jujutsu clássico.
Yumen Sukuna, Satoru Gojo levaram seu tempo para superar o inimigo. E embora Dabura ainda não tenha derrotado Mahoraga, ele rapidamente incapacitou a criatura invocada antes mesmo que ela tivesse tempo de se adaptar aos seus ataques. O que mostra que temos um inimigo potencialmente perigoso. E eu gosto de ver o Dabura como uma mescla, tanto de Sukuna quanto de Gojo. Dois poderes que combinados trazem algo completamente novo, algo inominável. Olha, eu gostei muito da habilidade, tá? Eu gosto que Jujutsu Kaisen sempre me remete a Hunter x Hunter, que eu gosto bastante também da concepção de poderes que o Togashi faz para alguns personagens. E Jujutsu Kaisen tem sim todo esse trabalho muito bem feito em habilidades únicas, incríveis, e que você fala, como é que o autor pensou nisso? Isso aqui é uma maluquice total. O cara dá uma intenção assassina pra luz e transformar ela em algo tangível capaz de perfurar. É insano. Isso aqui é muito louco. Gostei bastante. Eu acho que é só o começo. Tá só começando. Vamos ver como é que realmente... Será que ele tem expansão de domínio? Como é que vai funcionar essa expansão de domínio do Dabura? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dos poderes de Dabura e do retorno do General Mahoraga. Se você gostou de tudo isso, deixa o like para me saber e coloca suas teorias aqui no comentário. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui!